Breve biografia de Silvino Canuto de Abreu. Silvino Canuto de Abreu nasceu em Taubaté, São Paulo, em 19 de janeiro de 1892 e morreu em São Paulo no dia 2 de maio de 1980. Formou-se farmacêutico aos 17 anos, advogado aos 24 e médico aos 31. Foi um grande pesquisador espírita brasileiro. Aprimorou seus conhecimentos na França, onde estudou teologia e ciências religiosas. Conhecia quase o mundo todo. Era autodidata e estudou o grego, o hebraico e o aramaico. Ele tinha uma paranormalidade marcada por significativos fenômenos mediúnicos, bem como toda a sua família era constituída de médiuns. Foi fundador e presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Como clínico, jamais aceitou qualquer retribuição direta ou indireta pela prestação dos seus serviços. Membro de várias entidades assistenciais, dedicou particular cuidado à criança abandonada, tendo fundado orfanatos no Rio de Janeiro. Tornou-se colaborador a partir de 1934 de uma das mais antigas instituições de assistência à infância em São Paulo, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, fundada em 1901 pela professora Anália Franco. Ao longo de sua vida e de suas viagens ao exterior, conseguiu acumular livros e documentos raros, formando vasta biblioteca que ultrapassa a mais de 10.000 volumes, especializada em metapsíquica, parapsicologia e temas semelhantes. Em 1953, deu início à publicação de uma série de artigos sob o título O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, que tiveram continuidade até 1954. Esses artigos de leitura obrigatória para os estudiosos do Espiritismo foram reunidos e publicados em livro com o mesmo título. O método e os meios escolhidos pelo plano espiritual para trazer ao planeta o Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de Kardec, já foi uma evidência precisa de que se tratava de um fenômeno mediúnico, absolutamente autêntico, impossível de ser blefado por jovens e ingênuas meninas psicógrafas que produziam as informações-respostas a partir de um lápis de pedra amarrado a uma cesta de vime, escrevendo mediante impulso mediúnico sobre um rudimentar quadro de ardósia, nascendo assim o Livro dos Espíritos. O método de psicografia indireta não poderia ter sido mais simples. Foi dentro deste contexto histórico que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, encontrou um ex-companheiro de fé, um espírito desencarnado, que se identificou simplesmente como Zéfiro. É que o codificador do espiritismo foi sacerdote de uma antiga filosofia denominada druida e renasceu na França sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Raras narrativas históricas contam esse reencontro de Kardec com o espírito de Zéfiro. Um desses relatos veio num artigo supostamente inspirado no famoso e responsável escritor Silvino Canuto Abreu, publicado em um jornal chamado A Voz do Espírito, edição número 89. Não se tem qualquer confirmação sobre se as preciosas informações que ele publicou foram colhidas por seus próprios canais mediúnicos ou se resultaram de raros e preciosos documentos possivelmente obtidos em suas andanças pela Europa. Consta que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França foi invadida pelos exércitos de Hitler, teriam chegado às mãos de Canuto Abreu algumas relíquias históricas que poderiam estar arquivadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A hipótese, porém, parece pouco provável. Os diálogos e pormenores envolvendo fatos e situações que o famoso autor lança em sua obra mais sugerem escrita mediúnica do que trabalho de pesquisa. Uma coisa, porém, ninguém duvida: a respeitabilidade do escritor e também o ser humano especial que todos seus contemporâneos nele reconheciam dono de uma reputação inegavelmente acima de qualquer suspeita. Trata-se de um inquestionável grande vulto do Espiritismo, fato que se confirma também na mensagem que lhe endereçou no dia 19 de agosto de 1952, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. As tuas anotações quanto à história dos pioneiros do Espiritismo não constituem obra do acaso, e sim tarefa de elevado alcance moral para a causa que pretendemos defender. Não define mero arranjo literário para alimentar os caprichos de leitores famintos de novidades e emoção, nem compõe tessitura, que seria organização, de fios dourados de fixação
objetivando efeitos especiais em nossos arraiais doutrinários. Igualmente, não se tem conhecimento de qualquer publicação ou relato que desautorize a versão histórica daquele confrade.